Parábola do filho pródigo, de Lucas 15, 11, 32. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi empregar-se com um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: enquanto os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele se levantou e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todo esse tempo tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltou este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Filho, disse o pai, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Parábola do semeador, Mateus 13, 3 e 9. Então Jesus contou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola do bom samaritano, de Lucas 10 e 30 e 37. Jesus prosseguiu: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
O que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essas parábolas de Jesus são histórias poderosas e cheias de ensinamentos sobre o amor, a misericórdia, a graça e a importância de viver de acordo com os princípios divinos. Jesus deu sua vida na cruz por diversos motivos. Redenção e perdão dos pecados. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício pelos pecados da humanidade. Ele se ofereceu como um cordeiro perfeito e sem pecado para levar sobre si os nossos pecados e nos oferecer perdão. Sua morte na cruz foi o pagamento necessário para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Amor incondicional. Jesus deu sua vida na cruz como um ato supremo de amor. Ele demonstrou seu amor incondicional pela humanidade ao se entregar voluntariamente para sofrer e morrer, a fim de que pudéssemos ter vida eterna. A cruz é o símbolo máximo do amor de Deus por nós. Cumprimento das profecias. A morte de Jesus na cruz também foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Desde os tempos antigos, as Escrituras anunciavam que o Messias sofreria e morreria como um sacrifício pelos pecados do povo. Vitória sobre o pecado e a morte. A morte de Jesus na cruz foi uma vitória sobre o poder do pecado e da morte. Ele conquistou a morte ao ressuscitar dos mortos, mostrando seu poder e autoridade sobre todas as coisas. Sua morte na cruz foi um evento crucial para a salvação da humanidade. Exemplo de humildade e obediência. Jesus deu sua vida na cruz como exemplo de humildade e obediência ao Pai. Ele se submeteu à vontade de Deus, mesmo enfrentando sofrimento e dor. Sua morte na cruz nos ensina a importância de nos rendermos a Deus e buscar a vontade dele em nossas vidas. A morte de Jesus na cruz é central para a fé cristã, pois representa o sacrifício supremo de amor e a esperança da salvação e da vida eterna para todos aqueles que creem nele. Portanto, independente de sua crença, entenda que aquele que dedica sua vida à luz da bondade, se tornará a luz do mundo. Se praticar o mal, será a pura maldade e seu corpo e olhos seguirão nas trevas da escuridão. Não existe escuridão quando se há luz, se existir, é pura ausência da luz em seus olhos e a maldade com certeza lhe tomará sua alma e vida. Os princípios da sabedoria começam em uma simples criança no mundo, cada um será a escolha de tornar o mundo bom ou mau, conforme suas obras. Por isto lhes digo: ensinar corretamente uma criança desde pequena é de extrema importância por várias razões. Fundamentação dos valores. A infância é uma fase crucial para a formação dos valores e princípios de uma pessoa. Ensinar corretamente desde cedo permite que a criança desenvolva uma base sólida de ética, respeito, honestidade e empatia. Esses valores são essenciais para o desenvolvimento de um caráter saudável e para a construção de relacionamentos positivos no futuro. Desenvolvimento de habilidades sociais. Ensinar uma criança desde pequena a se comunicar, interagir e resolver problemas de forma adequada é fundamental para o seu desenvolvimento social. Isso inclui ensinar habilidades como compartilhar, cooperar, expressar emoções de maneira saudável e respeitar os outros. Essas habilidades são essenciais para que a criança possa se relacionar positivamente com os colegas, familiares e pessoas ao seu redor. Estabelecimento de limites e disciplina. Ensinar corretamente desde cedo também envolve estabelecer limites adequados e aplicar uma disciplina consistente. Isso ajuda a criança a entender o que é aceitável e o que não é, além de desenvolver autorregulação e responsabilidade pessoal. A ausência de limites claros e de uma disciplina adequada pode resultar em comportamentos indesejados e dificuldades futuras na vida da criança. Promoção da autoconfiança e autoestima. Ensinar corretamente desde pequena também é fundamental para promover a autoconfiança e a autoestima saudável da criança. Ao receber orientação adequada e encorajamento positivo, a criança se sentirá valorizada e capaz de enfrentar desafios. Isso contribui para o desenvolvimento de uma imagem positiva de si mesma e fortalece sua capacidade de lidar com as adversidades da vida. Preparação para o futuro. Ensinar corretamente desde cedo também visa preparar a criança para o futuro. Isso inclui desenvolver habilidades acadêmicas, como leitura, escrita e matemática, além de estimular a curiosidade, o pensamento crítico e a criatividade.
Ao proporcionar uma base sólida de aprendizado desde cedo, a criança estará melhor preparada para enfrentar os desafios educacionais e profissionais que encontrará ao longo da vida. Em suma, ensinar corretamente uma criança desde pequena é essencial para seu desenvolvimento emocional, social, intelectual e moral. Isso contribui para a formação de um indivíduo equilibrado, responsável e capaz de contribuir positivamente para a sociedade. Sigam os princípios de seus ancestrais, pratiquem o bem, propague a bondade e acabe com a maldade no mundo ensinando corretamente cada uma das crianças que em sua vida estiver presente. Isto mudará com certeza a humanidade. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Por gentileza nos ajudem a divulgar nossos trabalhos apertando no like e se não forem inscritos se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para acompanharem nosso canal. Muito obrigado e que Deus esteja com todos vocês.